mas eu queria falar um pouquinho sobre as assimetrias ligadas aos orçamentos gerais de Estado que têm sido aprovados na Assembleia Nacional. Ultimamente temos apreciado um orçamento geral de Estado um pouquinho queixado ou arrastado a muletas porque o setor social é o mais sacrificado. Eu tenho visto que preferem dar primazia ou prioridade a setores como defesa, setor como o Ministério do Interior, setor como, vá lá, aquilo que são os privilégios dos governantes, mas quando se toca ao lado social, aí é o maior mal que existe em Angola. E a falta de política passa sensivelmente a isto. Quando não se tem uma vontade, como disse bem a doutora Bunlevo, a empatia, não é isso? A quem você governa, então resulta nisso. E a simetria que acabo de elencar há bem pouco tempo, é que tudo está concentrado em Luanda. E concentrando em Luanda, segundo o mapa, geograficamente falando, Luanda é uma província pequena. E ela abarca cerca de 9 milhões de população, só cá internamente em Luanda. Como é que ele vai conseguir distribuir em 18 províncias para prefazermos assim 32 milhões de populações? Tudo está concentrado em Luanda. Se nós formos, por exemplo, a província da Huila, a Huila é uma das províncias mapeadas com problema de fome. Se formos a província do Kwanza Norte, aqui bem próximo, também é uma das províncias. Tem o Cunene, tem o Quanducubango. Essas províncias passam por situações piores e muito mal. E feio até, feio de se dizer. Mas quando você volta e meia liga a uma televisão interna cá do nosso país, aparecem aqueles engravatados com discursos bonitos, lindos, até em locais como se não fosse cá em Luanda nem em Angola, né? E você trazer uma fotografia da realidade de Angola parece ser um paradoxo. Então agora você pergunta onde é que esses indivíduos vivem realmente. Será que não conseguem ver o grito de quem está bem próximo do palácio? Aqui bem próximo do palácio é um bairrozinho. Você entra naquele bairro, tem um problema. Vens aqui a Boa Vista, aqui próximo também, junto ao Miramar, também um outro problema. Ninguém consegue entrar dentro daquela favela. Não é isso? Com mar, com polera, não consegue. Porque aquilo está mal. Então estamos a falar de assimetria, concentra-se tudo em Luanda, mas é a própria capital que tem todos os problemas possíveis que o país enfrenta. Então, é a capital que mais recebe em termos de orçamento. Exatamente, não se justifica. Então era necessário também chamar a razão a quem tem o direito, não é isso? Devem velar pela responsabilidade da gestão da coisa pública. Olhem para o setor social como também uma prioridade. Nós precisamos que a prioridade que vocês têm, não é isso? Aquele pão que vocês têm na mesa, no mínimo outro também deve ter. Por isso é que devemos amar o nosso próximo e liderar passa por isso. Devemos ter amor. Sem amor é impossível. E política não se faz sem amor. Não se faz sem amor. Bem, doutora Maria Bulevo, quer acrescentar alguma coisa? Sim, eu quero aqui dizer, o mês passado, eu estava a ler assim, um livro que fala do passado da economia angolana. Ela tinha crescido de tal modo que chegou a atingir níveis que, enfim, até 75, o óleo de palma, a mandioca, os nossos alimentos, para não mencionar. E aqui há uma chamada de atenção. Fala-se da agricultura familiar. E hoje nós não precisamos ir distante. É só chegar aqui ao Bengo e ver essas tais famílias se abrange a tal verba que o tal incentivo para a agricultura familiar não existe. O que é que acontece? Sendo honestamente dita, esse dinheiro que é para a agricultura familiar, os que não são agricultores ditos homens do fato, é que recebem o dinheiro. E essas famílias continuam com a fome, não conseguem reproduzir. Nós temos terras arárias. Se pegarem no tal dinheiro, usarem como deve ser, não olhar também por caras, muito menos a exclusão, mas trabalhar na inclusão, eu acho que podemos mitigar um pouco a fome. Porque a agricultura familiar, ela já serviu anos atrás, por muito bem, e reproduzimos até exclusivo, nós fomos pessoas que conseguimos exportar produtos. Por que não hoje? As terras não nos foi tirada. Está tudo muito bem.
Mas acontece que centralizaram em certo pequeno grupo de pessoas que fizeram as ditas fazendas, que nem é suficiente para as famílias. Porque se as famílias forem distribuídas os alimentos, a possibilidade dela conseguir mitigar através da agricultura familiar, eu acho que podemos nos responder, porque esses povos lá no campo são muito amáveis. Ele, se tiver aqui, eu, a Maria, ele não vai me deixar de enviar um balde de bombom. Mas já não conseguem, porque mesmo alguns também tendo esses produtos, têm o problema da evacuação, tem N problemas. E é isso que voltamos aqui sempre a dizer, a área social. A área social não é tida nem achada. Mas eu não consigo perceber como é que uma pessoa que ontem eu comi com ele no mesmo prato com as mãos, hoje só porque ele está com um garfito, esqueceu-se de lá onde ele comeu. Não pode. Mas a vida, dizia Luís Vaz de Camões, passa-se os tempos e passa-se os comportamentos. Eu queria aqui dizer o seguinte, apesar dos pesares, podem até haver, porque nem todo homem pensa da mesma forma. Se hoje tu dizes que não, eu tenho já os milhões, vai servir para os meus filhos, porque às vezes é assim que nós pensamos. Eu tenho meus filhos, vai servir para... Quem te garante? Quem lhe dá as garantias que o que você tem vai servir para os teus filhos ou então os teus netos? Pode não servir. Quem contou com a Covid? Ninguém. Imaginemos nós, e as coisas podem mudar. O homem é um ser que não tem um comportamento, ele muda. Pode ser como se hoje nós perdemos também o amor ao próximo, a tal empatia. Você já transmite ao teu filho, para não ter amor ao próximo. Ele está ali, fechado, nas guloseimas, numa boa vida, esqueceu-se que existe sofrimento. Essa pessoa que você está transmitindo, vão transmitindo em outras gerações. E é o que está acontecendo hoje em Angola, e é grave. Precisamos olhar muito bem nesses problemas. E aqui apelo também, às vezes, alguns dos nossos irmãos são pastores, vamos às igrejas, não contribuem na raciação ou na unidade social. Muitos deles ajudam até para desfazer a própria sociedade. Não estou a dizer que são todos, mas é necessário que chamamos aqui a atenção. Se o dinheiro que vai, ou a verba ou cabimentação que é para a área social, que servisse para a agricultura familiar, e fosse cabimentada a essas famílias que estão mesmo lá no campo, acredito eu que nós teríamos, porque eles têm vontade de trabalhar, mas às vezes não têm condições para os materiais, N coisa, buscar os produtos, é isso que tem custado para nós. E nós, com nossos alimentos cá em Angola, nós viveremos muito bem, até nem será necessário importar comida. Muito bem, aposta pela agricultura. Bom, eu sei que estou a falar com pessoas que são chefes de família e que nós africanos somos pessoas de família alargada, não é? Portanto, certamente têm-se visto com estes problemas, não é? Como é que têm ajudado a resolver este problema da fome nas vossas famílias, por exemplo? Como é que têm feito? Dividir o pouco que temos. É o que nos resta, porque assim, as nossas famílias, como bem o diz, as nossas famílias não são apenas a nuclear. Nós crescemos habituados a ver mais gente em casa, além dos irmãos, além dos pais e dos irmãos. Então, os nossos pais habituaram-nos assim. E nós também levamos esta forma de estar, esta forma de ajudar os nossos familiares. Há bocadinho a doutora Maria dizia que perdemos um bocado a empatia, não, o amor ao próximo. Esta perda do amor ao próximo, acho que está também relacionada com a forma como o próprio Estado tem maltratado ou tem tratado os seus cidadãos. Os cidadãos estão cada vez mais insensíveis. Não há sensibilidade humana hoje em dia. Hoje em dia todos falamos, todos dizemos, todos exclamamos, mas conta-se pelos dedos as pessoas que podem parar e pensar um pouco no outro, no próximo. Então, a nossa forma de ajudar ou de lidar com essa situação, com essas situações, é ajudar quando podemos. Quando podemos, porque assim, em nossas casas é óbvio que nós fazemos isso, porque como bem acabei de referir, nós vivemos com mais de pessoas, ou melhor, com mais pessoas além dos nossos filhos, não é?
ou são nossos sobrinhos, ou são nossos primos, e mais do que viver com estes, também não damos apenas o sustento, damos também formação, por muito que custe, e eu falo isto por experiência, já tivemos casos de colocar pessoas na escola ou na universidade e depois interromper durante 1 ou 2 anos, porque nem sempre dá. E quando não dá, interrompe-se e depois volta-se a tentar no ano a seguir, porque muitas vezes também passamos por situações complicadas, porque, como bem sabe, hoje em dia aqui em Angola não existe, como é que se diz, não existe a classe média. Infelizmente a classe média está a se desfazer. A classe média perdeu o poder. Não existe classe média hoje em dia. Hoje em dia existem aqueles que têm, não é? E aqueles que quase que não têm nada. É o que se passa em Angola. Esta é a nossa realidade. Nós que temos mais ou menos um bocado, tentamos ter um bocado, é com muito sacrifício e com estes cortes que eu acabei de evidenciar. Ou seja, nós temos que priorizar ao máximo as nossas necessidades. Nós, quando damos apoio àquele, temos que deixar de dar ao outro. É mais ou menos assim que nós funcionamos. As nossas famílias funcionam desta forma. Senão, é verdade que diz que onde comem 3, comem 6, mas nem sempre, da forma como a vida está hoje em dia, nem sempre se consegue. Então, a nossa vida tem sido estabelecer prioridades e ver como é que conseguimos avançar. Está difícil, não é? Okay. Muito bem. Ok. Eu lá dentro de casa tenho apelado sempre a família boa gestão. E a boa gestão. E digo mais, eu tenho apelado também à adequação do novo paradigma social a que fomos submetidos. Digo isso porque quando dou alguma coisa para fazer aquelas comprinhas, eu digo mesmo, cai na realidade que o país está. Se é sócia, vai fazer sócia. Se não der para fazer sócia, não faz. Se dá para fazer sócia, deve fazer mesmo sócia. É a realidade que o país vive, infelizmente. E agora já a sócia de 3. Não, e mais até, e mais. Exatamente, e mais. Então, por isso, a boa gestão chama-se a razão a este período. Estamos a ver um período muito, mas muito triste, mas sob o olhar daqueles que têm a responsabilidade de reconverter a situação. Muito bem. Doutora Maria. Na verdade, como dissemos aqui, a sócia de 4, 5, 6 é pouco. Temos aí o saco de 20 quilos a dividir por 4 pessoas para um mês. Uma família que às vezes tem aí um número de 7, 8 ou 9 pessoas dentro. E nós, com as pessoas nas comunidades, temos o hábito, a cultura que quando tem alguém que vem, o pouco que tem que partilhar. É difícil as pessoas como nós, nas comunidades lá onde nós vivemos, ter um prato de comida e deixar de partilhar. Por acaso a solidariedade, se queres encontrar, vem nas comunidades. Porque lá na classe grande não há isso, não existe. Aqui, porque dividiu-se agora em 2 classes. Temos aquele pequeno núcleo e temos a nossa classe. Essa nossa classe, continuamos unidos. Apesar das nossas dificuldades, estamos aí, conseguimos partilhar um copo de jinguba, um pouco de arroz, e que disse, acabou de dizer aqui, hoje não comemos por gosto, é por prioridades. Mas também não serve, é difícil, porque as compras que você pode fazer, se completar uma semana, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Já há famílias que como é que chamavam Antoninho, naquele peixinho, o pequeno, até nem acabou, o Antoninho, que é o Joãozinho. Nós aqui nesta conversa dos peixes não entramos, é mais para as donas Joãozinho, de casa. os Joaquinzinhos. Os Joaquinzinhos, hoje, em certas famílias nossas, é partilhada por 3 pessoas. É para sentir o sabor. E a dificuldade de o tomate mesmo ter essas coisas para fazer o molho, alguns nem conseguem fazer, fazem aquele molho branco e passa, mas acreditas que essa pessoa, se surgir uma criança do vizinho, ela vai colher e vai dizer partilha, aquele espírito de partilha, na verdade. Tem sido muito difícil. E um país, voltamos aqui a dizer, também já disse várias vezes em vários debates, quando num país não existe a classe média, está morto esse país. É impossível viver. E nós não temos aqui classe rica.
Só temos um grupo de núcleo de pessoas que felizmente sabem a fonte onde buscar uns pequenas coisas, fazem o uso disso. Porque para mim, o rico é aquele que começa de zero e sobe. Vêm as pessoas para investimento, não tem abertura para ninguém. Há uma exclusão total e inclusão. Pegaram um pequeno núcleo, entre eles fecharam-se e pensam que assim é governar. Não. Governar tem que ser na inclusão. Pensar na sociedade e essas pessoas também que estão mesmo aí, dentro das suas próprias casas, dentro da sua família, tem familiares a passar extrema pobreza e ele faz o vídeo de marcadores. Não tem sentimento mesmo, perderam, eu não consigo perceber como é que alguém sem sentimento vai conseguir dirigir outro. É difícil. Muito bem, estamos no programa Refletir Angola com o IDD. O tema em análise é Angola rica e população pobre. A fome em Angola é uma realidade. Estão para este debate a doutora Maria Bulenvo, a doutora Alice Sapalalo e o professor Alberto Coutinho. Eu vou aqui fazer questão de ler alguns comentários. Temos até o momento 10 comentários. O internauta Chipando João, espero ter pronunciado bem o seu nome, ele disse que este debate está bom, só que a nossa rede não favorece. Portanto, são questões técnicas que o nosso internauta, que muito interage connosco, fez questão de mencionar. O Adi Horácio Dilson referiu-se também no som, porque era o problema técnico que nós tínhamos no início da nossa emissão. Esteve também o Mardoc da Chala, o Abel Nelson Abel. O Abel disse: boa tarde, TV Raiar, gostaria que melhorassem o volume dos microfones. Portanto, ele escreveu isso há 45 minutos atrás. Temos o Massong Pedro, boa tarde a TV Raiar, eu estou ligado a partir do Bita, 25 de maio. Portanto, são muitos comentários. A Paula Tavares de Chitunda escreveu o som, o Benjamin Cafunda escreveu também o som já há uma hora. Boa tarde, estou ligado a partir do Zango 4. Quem escreveu foi o Rui Renox Goi Cochera, espero ter igualmente pronunciado bem o seu nome. Portanto, nesta altura nos resta pouco tempo, mas queria aproveitar para passar novamente a palavra a vós para deixarem algumas palavras de encorajamento a esta sociedade angolana e sobretudo também dirigirem a quem governa algum conselho para quem tem se visto com a fome dia após dia. Para quem governa, eu se calhar até tinha aqui uma questão, que é saber como é que é possível ou como é que tem sido fazer o balanço, se assim se pode dizer, daquilo que já foi cumprido em termos dos objetivos do milénio. Porque nós, quando falamos dos objetivos do milénio, o primeiro fala da erradicação da fome e da pobreza. Então, se nós estamos a este nível, já estamos nos objetivos do desenvolvimento sustentável, portanto, já saímos dos objetivos do milénio, que acredito que tinham sido estendidos até 2017, porque creio que até 2015 não tinham sido todos cumpridos, ou pelo menos parte deles. Eu diria como é que Angola tem feito para tentar se enquadrar dentro destes objetivos do milénio. Não digo do desenvolvimento sustentável, como é que isto foi cumprido? Claro que já sabemos que não foi cumprido, mas ainda assim não seria a altura de rever e ver até que ponto é que nós não fomos capazes ou não somos capazes de cumprir minimamente aqueles requisitos aos quais grande parte dos países se propuseram para erradicar a fome, questões de saúde, VIH-Sida, etc, etc. Esta é a minha questão, que eu gostaria de talvez um dia ver respondida ou ver pelo menos explanada. E para os cidadãos de uma maneira geral, eu acredito que cada um de nós, sendo parte de Angola, cada um de nós sendo angolano,
todos nós sentimos um pouco o que é viver no nosso país e não conseguirmos usufruir das riquezas que o mesmo dispõe. Só o que nós temos a fazer é continuar, portanto, a pedir ou a solicitar às autoridades governantes, não é, para poderem fazer o seu trabalho, mas de forma desapaixonada, de forma a que cubram todos os angolanos, independentemente, portanto, da sua origem, independentemente da sua ligação política ou da sua cor partidária, e que o cidadão comece, de facto, a sentir aquilo que são as políticas públicas que o governo implementa dentro do país. Que seja algo que o cidadão saiba e consiga, de facto, identificar, a dizer, agora estou a usufruir disto porque o governo está a aplicar isto e aquilo. Portanto, aquelas medidas que nós ouvimos, que nós lemos, que de facto comecem a ser implementadas para que se reflitam na vida de cada cidadão. Este é o meu apelo. Muito bem. Professor Alberto Coutinho, muito resumidamente. Eu, partindo do pressuposto de que o nosso país é laico, ela aceita diversas religiões, mas eu gostaria de chamar a atenção a quem governa, prestar uma devida atenção, passo aqui a repetição, de forma especializada, em certas religiões que estão a se proliferar cá na nossa sociedade angolana. Aqui eu tenho analisado profundamente algumas igrejas retiram mais do bolso do cidadão do que da resposta positiva. Estão mais focados no lado econômico do que propriamente na saúde espiritual do seu membro. E nós temos acompanhado algumas reclamações que têm surgido, DX para ser curado, DX para ser curado, e infelizmente não é curado. Então devem prestar atenção, porque isso também empobrece a sociedade, empobrece a família. São famílias que ficam depois desestruturadas. E também pedir a quem governa que as ajudas não devem ser simplesmente só no final do ano, nas quadras festivas, não. Deve ser uma ação contínua, deve ser uma ação de todos os dias, porque isso faz parte do amor ao próximo. E saudar aqui o gesto que está a ser levado a cabo pelo grupo parlamentar do maior partido da oposição, que é a UNITA. Do seu pouco retirou uma parte para ajudar algumas famílias carentes, né? Ação social. Então, dou a minha nota positiva para eles. E outros partidos, para mencionar aqui, PHA, tenho a bancada conjunta, a FNLA e o PRS, também retirassem um pouco do vosso subsídio para partilhar com quem não tem nada, porque nós precisamos de alguma coisa. Obrigado. Doutora Maria Bulenvo. Bom, eu aqui o meu apelo, em primeiro lugar, vi na televisão a área da tecnologia, e a tecnologia e a ciência ajuda no desenvolvimento de um país. Nós temos filhos que têm capacidade para o desenvolvimento. Eu aqui apelo ao governo que visse aquele campus universitário, que construísse, terminasse aquela obra, porque ali também pode-se sair soluções para a ajuda de como mitigar a fome em Angola. O cérebro do homem, a ciência, a tecnologia ajuda no desenvolvimento de um país, quer fora ou exterior. Não só. E velar também pelo povo para a área social. Nós temos aí, o povo, eles têm realmente representantes a nível dos municípios. Quando é notório que essas verbas, ou então as políticas implementáveis, não são visíveis, ou então pouco, eles devem averiguar, fiscalizar. Precisa-se fiscalizar, apesar de termos a Assembleia, permitir que esse trabalho da fiscalização aconteça, porque todos esses vão contribuir para o bem-estar de um país e por aquele que governa. Não só. Pedimos também que crie as áreas que possam mitigar, ajudarem as meninas vulneráveis que sofrem violência doméstica, as mulheres, as possibilidades financeiras para essas pessoas, e velar também para aquelas pessoas que trabalham, que estão no setor privado, onde recebem pouco,
procurar fiscalizar mais. Há muito abuso, excesso de abuso e violência dentro institucional. Na realidade, há muita violência institucional dentro deste local. Precisamos que fiscalizem mais. Tem muita gente. Aliás, se criarem lares, lugares onde quer mais emprego que vai se conseguir para a área social. E quanto à sociedade, nós angolanas, eu conheço que nós os angolanos somos aqueles que temos aquela força, temos a coragem. Eu peço às mamães nessa fase que economizem mais, para aquelas que têm possibilidade de economizar, procuram racionalizar o pouco que têm, não ir, eu sei que estamos na quadra festiva, comprar de acordo com aquilo que você tem, na sua possibilidade. Não vá seguir a vizinha, que às vezes ela tem caminhões, não procure ter aquelas vestimentas, existem aquelas pecinhas de fardo, o outro vai conseguir ali, se não conseguir, lave bem uma peça muito antiga, a criança é fácil de dominar, pega aí uma cozinha bem limpinha, passadinha a ferro, e o que der, o que tiveres à mesa, vamos ensinando, transmitir aos nossos filhos que é isso que nós temos e é aqui onde nós vamos terminar e é aqui onde nós temos. Porque a criança pode se construir, instruir de acordo com as nossas possibilidades e é fácil para isso, por acaso. Muito bem, obrigado pelas vossas presenças, pelos conselhos que deixaram aqui. Estamos já em dezembro, período de festa, portanto temos aqui mais 3 comentários que surgiram já mesmo no final. O Chipando João escreve que este debate é tão bom, só que a nossa rede... Não, este já lemos. O Arrependido Filho da Ingrácia diz: é bom este tipo de debate. O problema é que o executivo continua surdo em não querer ouvir ninguém. O Makuto Mamá Reclama, é o nome do nosso internauta, diz: olá, boa tarde, família angolana, para dizer que eu só fico a pensar quando é que o país vai mudar. Portanto, são questões que vão indo chegando, que chegaram aqui no final. Eu agradeço uma vez mais o vosso contributo, os vossos comentários. Queremos contar consigo nas próximas ocasiões. O programa Refletir Angola vai ao ar a 4ª edição no mês de janeiro de 2024, na 3ª semana. Portanto, o tema durante as semanas vamos indo já anunciar, mas saibam que em janeiro, na 3ª semana, vai ao ar a 4ª edição. Participaram neste debate a senhora Maria Bulenvo, que veio pela FNLA, a senhora Alice Sapalalo, que é docente universitária, e o professor Alberto Coutinho, que é formado em Línguas. Esteve na coordenação deste programa a doutora Ângela Marta, que é presidente da Internacional Democrática, do Instituto de Desenvolvimento e Democracia, se é que está correto, IDD. Na realização, Severino Celestino. Nas câmaras, Anderson Canganjo. Tivemos o nosso pianista, que é o nosso sonoplasta, que é o Venâncio de Lucas. Portanto, agradeço uma vez mais. Temos aqui uma plateia que não pode aparecer na câmara, mas agradeço a vossa presença. Uma vez mais, queremos contar convosco na próxima edição. Até já.